Olá, olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje a gente vai falar sobre uma defesa nova. A gente vai começar a falar sobre a Grunfeld. Então a gente vai comentar um pouquinho do que pode ser feito aí nessa defesa. E a gente vai ver algumas opções aí, principalmente para as peças pretas. Então vamos analisar aqui primeiro, mudando a perspectiva, né? Então, para começar, as brancas podem começar com D4, né, peão da dama. E aí a gente tem duas opções. A gente pode jogar D5, né, ou a gente pode jogar cavalo F6. Se a gente joga D5, a gente pode se deparar com a jogada C4 das brancas. A gente joga E6, brancas capturam em D5, captura em D5, e desse modo a luta pelo centro ela é mais física, né? Ela é mais na base das capturas. Agora, se a gente joga cavalo F6, né, ele pode jogar C4, a gente joga G6, né? E quando a gente joga G6, a ideia é poder desenvolver ali para D5, e o cavalo branco ele tá com o espaço dele em C3, né, ainda presente. Esse início também é possível para variar para uma Índia do rei, né? Então, digamos que ele joga cavalo C3, e agora o que caracteriza a Grunfeld é essa jogada de D5. Se a gente fosse fazer a Índia do rei, a gente jogaria bispo em G7, fazendo o fianchetto, e na Grunfeld não. Na Grunfeld a gente já joga D5 direto, e as brancas geralmente respondem com peão toma, D5, né? Demorou um pouquinho aqui, mas o computador conseguiu, haha. E aí a gente captura cavalo toma D5, eles jogam E4, atacando o nosso cavalo, cavalo toma C3, e o peão de B toma C3. As brancas aqui, elas têm uma vantagem de espaço, mas as pretas que começam atacando, por assim dizer. As pretas elas já podem partir para o ataque agora jogando bispo G7, né? Porque bispo G7 a gente já ataca o centro ali com a ideia de jogar C5. Essa é a variante principal, né? Praticamente obrigatória essa jogada em C5. Se você não fizer C5, não tem por que você ter caminhado até aqui. Então você tem que lembrar pelo menos até esse momento aqui de jogar C5. As brancas agora têm uma série de opções. Elas podem jogar bispo E3, elas podem jogar bispo G5, elas podem jogar cavalo F3 e elas também podem jogar bispo C4. Vamos analisando uma por uma. Com o bispo E3, mesmo essa não sendo a variante principal, ela é uma das mais jogadas. A gente tem o bispo no nosso fianchetto aqui atacando essa diagonal toda. E por isso mesmo, as brancas elas querem tirar a torre dali o mais rápido possível. E a dama também. Então, a dama, ela provavelmente vai vir para D2. E a torre, ela vai se desenvolver rapidamente logo ali para C1, para poder sair dessa diagonal e não ter mais problemas com esse nosso bispo no fianchetto. Aí a gente lembra da jogada que é praticamente obrigatória, C5, dama D2. A gente pode desenvolver dama para A5, para tocar ali, ó, naquele peão de C3. Torre pode ir para C1, ou a gente também tem a possibilidade de D5. D5 aqui é um erro agora. Por quê? Bispo toma C3, e aí, né, caiu a dama, a gente ganhou a partida. Se o nosso adversário vacilar com essa jogada aqui, né, de D5, ele já praticamente perdeu a partida, né? Ele vai perder material demais aqui, ele vai ter muito problema. E a jogada certa, então, aqui é a torre C1. Quando ele joga a torre C1, a gente pode jogar roque, cavalo F3 das brancas, torre D8. Qual é o plano das pretas aqui? É jogar bispo em G4 e jogar cavalo em C6. Ele agora sim pode jogar D5, né? Porque agora ele tem a torre apoiando, né? Não tem mais problema. E eu vou jogar E6. E6 ela é uma jogada que causa uma outra ruptura nas peças brancas aqui. Vai trazer uma série de problemas pro meu adversário. Até aqui,
essa é uma variante bastante jogada, mas não é a principal. Ao invés de bispo E3, ele também pode jogar bispo G5. Bispo G5 eu vou responder do mesmo jeito, C5, depois de torre C1, roque, beleza? Tranquilo, permaneço com a mesma ideia. Se ele joga cavalo F3, eu vou jogar o quê? Adivinha? C5 também. Sempre mantendo a mesma ideia. Torre B1, para sair dessa diagonal, ele enfraquece um pouco a nossa diagonal não é tão boa agora. E a gente continua, né, com aquela ameaça ali, e ele tem a possibilidade de evoluir depois com D5. Né, mas a gente de olho naquele peãozinho ali de trás. Por enquanto não é possível, né? E aí qual é o detalhe que a gente tem aqui? Depois do roque, ele pode jogar bispo E2, já se preparando para fazer o roque, numa posição mais tranquila. E a mais comum é a jogada bispo C4. Se ele joga bispo C4, adivinha o que a gente joga? C5. Sempre C5, a gente tem que lembrar dessa jogada na Grunfeld. Joguei C5, ele pode jogar cavalo E2, e o pensamento dele ali é desenvolver com F3, né, para evitar o meu bispo em G4. Eu jogo cavalo C6, ele pode jogar bispo E3, roque pequeno, esse é o caminho mais comum na Grunfeld, que eu tenho a possibilidade de colocar minha dama numa casa que eu particularmente gosto bastante de deixá-la ali, ó, na casa C7, casa bem interessante para a dama, e a torre na casa D1. Isso é uma introdução às ideias gerais da Grunfeld, depois a gente vai falar mais sobre essa defesa, muito legal para a gente aprender e poder surpreender o nosso adversário aí, aprendendo a jogar bem essa defesa que dá umas chances bem interessantes para as peças pretas. A gente se vê na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau. Até mais.